Glórias a Deus. Irmãos, hoje, como falamos no início, estamos comemorando o 39º aniversário da nossa igreja. Realmente é uma alegria muito grande estarmos aqui com essa celebração, com essa comemoração. Deus fez grandes coisas na história da nossa igreja e temos certeza que continuará fazendo se nós continuarmos priorizando o Senhor. Nós escolhemos esse ano, Deus nos deu a direção de trabalharmos o tema Vivendo o Reino de Deus e estamos felizes por esse tema, por saber que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que Ele nos governe, que Ele nos dirija e que nós sejamos capazes mesmo, de entregar o controle e o governo das nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu, particularmente, estou aqui há 27 anos, já faz tempo já. Foi no ano de 1997, faz bastante tempo já. Daqui a pouco estou comemorando 30 anos. Eu me lembro que quando eu comecei a congregar aqui, para os irmãos que não sabem, a Cristina congregava aqui, a minha esposa, e eu congregava numa outra igreja em São Bernardo, numa igreja presbiteriana. O pessoal brinca, mas eu sou formado pela presbiteriana, e depois me tornei um pastor batista. E aí vim para cá em 97, depois de ter autorização do pastor da igreja onde eu congregava e também da autorização do pastor Bernardo para me receber como membro. E aí eu fiquei aqui e aqui estou todos esses anos. E muito feliz. E mais feliz ainda porque este ano está completando 10 anos. 10 anos que eu e o pastor Júlio fomos comissionados ao ministério pastoral. 10 anos atrás, há 10 anos atrás, nós estávamos sendo comissionados aqui na igreja. O pastor Saulo, o pastor José Bernardo e o pastor Carlos Alberto Santana. Quem é o pastor Carlos Alberto Santana? Eles impuseram as mãos sobre nós e nos comissionaram. E foi então implementado, o colégio pastoral. Então, o colégio pastoral também está completando 10 anos este ano. O colégio pastoral começou com o pastor Bernardo, o pastor Saulo e o pastor Beto, e depois fomos introduzidos neste grupo. E posso dizer para vocês que a minha alegria aqui é que aqui nessa igreja namorei com a minha esposa, aqui nessa igreja nós casamos. Completamos agora no dia 2 de julho 24 anos de casados. Fomos abençoados por Deus ao longo dessa história. Alguns irmãos aqui, como o pastor Saulo e a irmã Sirlene, a irmã Cláudia aqui, foram nossos padrinhos de casamento, Nossas filhas, nasceram aqui na igreja, como os filhos de alguns irmãos aqui. E aqui estamos e esperamos que daqui nós possamos encontrar o Senhor, todos nós juntos, como a nossa família. Eu só tenho uma reclamação da nossa igreja, e eu faço abertamente do púlpito. É quando os irmãos começam a mandar as fotos do passado. Aí começa a ver pastor Saulo cabeludo, igual mostraram hoje, o pastor Saulo cabeludo aqui no canto, tocando cabelo cheio, começa a mostrar, quando hoje eu peso 78 quilos, começa a mostrar foto quando eu pesava 58, e aí começa a mostrar aqui muitas mulheres daqui da nossa igreja, aqui, que casaram com alguns irmãos aqui, como a minha esposa, foram mulheres de fé, acho que elas fecharam o olho antes de tomar a decisão por casar, porque a gente era muito crente. Quando eu começo a pensar na gente, eu começo a pensar, nós éramos muito crente. Graças a Deus que nós éramos crentes, porque assim as nossas esposas aceitaram. E a boa notícia é que aqui estão os meus amigos também. Tenho ótimas amizades, meus irmãos. Desde que eu vim para cá, eu corto cabelo com o irmão Renato, tantos anos. Cada 3 semanas estamos lá, irmão Renato, trocando mensagem. E aí a gente conversa com alguns irmãos. E assim é a nossa vida cristã, a nossa vida como família.
E é isso que a gente precisa preservar, essa amizade que a gente tem, que nós construímos, né, ao longo dos anos. Quando estamos passando por lutas, tribulações, a gente pode ligar um para o outro, orar um pelo outro. A gente lembra quando a gente passou uma aflição, quando a Alice nem tinha nascido, né, que ela estava com problema de má formação, a igreja rapidamente montou um relógio de oração e oramos aí por quase um mês, assim, sem parar. E eu me lembro que o pastor Saulo e o pastor Beto me chamaram lá fora para conversar e falaram, a gente não queria expor para todo mundo, desde que vocês concordem com isso, né? Mas a gente entende que como uma família espiritual, a igreja precisa participar dessa aflição de vocês. E aí eu falei, não, tá bom. Aí, juntamente com os dois, pastor Saulo e o pastor Beto, eu e a Cris viemos aqui. Aí a Wilma veio também com um problema que estava com o Renan, né? E aí a gente precisava fazer uma cirurgia de emergência. E foi aqui, precisamos de advogado, precisamos dos irmãos aqui. Foi tudo aqui no nosso meio que a gente tudo se resolveu e fomos agindo e orando e Deus foi realizando as coisas. E isso faz com que a gente seja família. Então, todo aniversário da nossa igreja, eu particularmente, eu gosto muito de me lembrar das coisas, né, que aconteceram aqui no nosso meio. Porque Deus fez grandes coisas no nosso meio, né? Eu gosto muito de lembrar da família do irmão Fábio, do irmão Fabiano. Morei na casa deles lá, né? A irmã Francisca me alugou a casa dele. Quando eu era recém-casado com a irmã Cris, moramos na casa da irmã Francisca. Nós alugamos lá para a gente morar lá. E moramos lá praticamente 2 anos lá. Eu mudei, irmãos, 9 vezes. 9? 8 ou 9? Mudei bastante. Muitas vezes. Casamos rápido, né? Então a gente saía mudando. A cada 2 anos, os primeiros 8 anos, a cada 2 anos a gente mudava de casa. E aí, praticamente todas as minhas mudanças, pelo menos as 5 primeiras aí, quem fez foram os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja fizeram. Pastor Beto lá, a gente tem uma grande amizade aí, porque a gente conduziu os jovens juntos aí durante muitos anos, né? Não, te arrumar um caminhão, que horas? Tal horário, mas que caminhão? Tranquilo, irmão. Vai estar lá. E estava lá o caminhão, a gente fazia a mudança. Aparecia irmão de uma hora para outra. Uma vez a gente morava lá para lá da Barra Funda, que eu fazia faculdade para lá e a Cris, e a gente ia voltar para São Bernardo, que a gente foi morar para lá. E eu acho que tinha, irmão, sem brincadeira, tinha uns 30 irmãos num apartamento de 35 metros quadrados fazendo a mudança para a gente voltar para Santo André. E era 7 da manhã, num sábado, e falei, nossa, 7 da manhã, então, porque os irmãos acordaram bem cedo para sair de carro daqui para ir lá, freguesia do Ó. Para ir lá para a freguesia do Ó para ajudar a gente na mudança que a gente ia para São Bernardo. Isso é família. Então, eu sou muito feliz aí por estar aqui com vocês, amo muito vocês e estarei aqui com vocês até Jesus voltar. Eu não vou embora daqui. Glórias a Deus. E nesse aniversário, o Senhor nos conduziu para a gente tratar do tema Reino de Deus, ou Vivendo o Reino de Deus, que é um convite, irmãos, para que cada um de nós, eu e você, possamos submeter a nossa vida ao governo de Deus. E que realmente Deus esteja no controle das nossas vidas, que a gente possa deixar de lado os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas querências, e que a gente, única e exclusivamente, possa aceitar o governo de Deus. Que o nosso interesse agora não seja seja um único e exclusivo. Saber a vontade de Deus para obedecer. E hoje, nessa nossa jornada de 39 anos da nossa igreja, nós começaremos estudando sobre a oração. Sobre como orar. E nós já aprendemos que oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. E é um momento onde nós podemos dedicar para nos relacionar com o Senhor. E eu sei que, apesar de existir grupos de oração, a nossa igreja tem a semana de oração aqui, é importante que cada um de nós possamos ter um relacionamento ou ter uma vida de oração individual com Deus. E isso faz parte das disciplinas espirituais. É aquilo que a gente fala que é uma necessidade básica para um cristão sobreviver. Ter vida espiritual é ter uma vida de oração.
E é importante que a gente pense sobre isso, sobre oração, porque a oração precisa fazer parte das nossas vidas. E eu queria que você pensasse, você não precisa me responder, mas queria que você pensasse, quanto tempo hoje você dedica à oração? Você hoje, quanto tempo você dedica à oração? Você com Deus, você no seu individual com Deus. Quantos minutos de oração você dedica por dia? 10 minutos? 20, 30, 40 minutos? Talvez 1 hora? Quanto tempo que você para todos os dias, considerando que isso é uma necessidade básica de sobrevivência espiritual, que você para orar e falar com Deus? Quanto tempo? E quantas vezes, ao longo do dia, de um dia, talvez você possa pensar hoje, quantos minutos você dedicou a Deus? Você parou para orar? E quantas vezes? 1 vez, 2, 3, 4, vamos parar em 3. Quantas vezes você se dedicou em oração? Se oração é tão importante, se para ter vida com Deus eu preciso de oração, e partindo do princípio que nós somos uma igreja que, com 39 anos de existência, e certamente para uma igreja ter 39 anos de existência, precisa ser uma igreja que ora, e partindo do princípio que todos nós estamos aqui somos cristãos, então entendemos que todos nós temos uma vida de oração, quanto tempo você tem orado e quantas vezes no seu dia você tem dedicado à oração? Porque isso vai calibrar o quão bem e o quão mal está o seu relacionamento com Deus. E quanto você pensa, se você está bem, está mais ou menos ou está mal com respeito à oração, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha, vamos ler do versículo 9 em diante, nós vamos ler a oração, o modelo de oração que Jesus nos ensinou, que é o conhecido como Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Jesus ensinando a multidão e os seus discípulos sobre como eles deveriam orar. Mateus capítulo 6, versículo 9, essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e graças a Deus, glórias a Deus. Irmãos, quando a gente mergulha nesse texto, Sermão da Montanha, Jesus ensinando os seus discípulos e aquela multidão que estava ao seu redor sobre aqueles que chamam sobre a constituição do reino de Deus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na vida do ser humano. E ali no Sermão da Montanha, Jesus ensinou sobre vários assuntos, sobre vários temas, de como funcionaria, de como deveria viver todo aquele que decidisse seguir a Cristo, que cresce em Jesus e seguir a Jesus. Como deveria ser a vida de um cristão, de um seguidor de Cristo. Então a gente olha todos os ensinos que nós temos no Sermão do Monte. Jesus ensinou sobre vários temas. Ensinou sobre assassinato, amar ao próximo, ensinou sobre as bem-aventuranças, ensinou sobre não julgar, ensinou sobre divórcio, sobre casamento. E para todas as coisas que Jesus foi ensinando, ele fazia um contraponto ao que era ensinado no mundo. E um dos temas que Jesus ensinou no Sermão da Montanha foi sobre a oração.
E ele então deu essa descrição sobre a oração que nós conhecemos sobre o Pai Nosso. Jesus, então, quando começa a explicar sobre a oração, ele destaca que os seus discípulos deveriam orar não como os fariseus oravam, que eram considerados aqui os hipócritas, porque o objetivo deles, eles tinham um único objetivo, de se exibir, de obter o aplauso das pessoas pelo que eles estavam fazendo. E Jesus então disse para eles que quando eles orassem, eles deveriam ter uma atitude completamente diferente a desses líderes religiosos dos seus dias. Então, se a gente olhar o versículo 5, Jesus diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aí ele dá um exemplo. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa. E depois do versículo 7, Jesus dá ele cita um outro exemplo de algo que eles não deveriam fazer na sua oração. Ele diz o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus traz para eles 2 exemplos que eles não deveriam fazer, que eles não deveriam repetir, que eles não deveriam seguir com respeito à oração. E então Jesus, depois de explicar para eles o que eles não deveriam fazer, Jesus começa a explicar como deveria funcionar a oração deles, como que deveria ser a oração deles. E aí Jesus então começa a descrever a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, ela funciona principalmente como um modelo de oração. Um modelo de oração que é capaz de nos ajudar a conduzir as nossas orações individuais todos os dias, se nós seguirmos o modelo que está estabelecido aqui na oração do Pai Nosso. A gente pode dividir essa oração do Pai Nosso em 3 blocos. O primeiro bloco que seria a nossa oração para com Deus, petições nossas para com Deus, com relação a Deus. Depois petições nossas a Deus para atender às nossas necessidades. E depois uma adoração a Deus final, uma glorificação a Deus, que seria o fechamento dessa oração. Então eu queria rapidamente passar com vocês sobre esses 3 blocos que a gente pode assim dividir a oração do Pai Nosso. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, se a gente pode destacar logo de cara ele falando Pai Nosso. Primeiro, para facilitar o entendimento de todas aquelas pessoas que estavam lá, ele descreve que aquela oração eles deveriam se dirigir a Deus como Pai. E é interessante usar o termo Pai, porque Pai é aquele que cuida, aquele que dá proteção, aquele que dá carinho, mas também aquele que dá exortação. Aquele que vai trazer o suprimento das necessidades, aquele que vai dar cuidado, mas é aquele também que vai dar orientação e também vai trazer correção. Mas a figura paterna foi um bom exemplo que Jesus usou para facilitar o entendimento daquelas pessoas de como eles deveriam se dirigir a Deus. E depois ele usou uma palavra ao lado do Pai que é nosso, ou seja, Pai Nosso. Então, vocês imaginam todas aquelas pessoas que estavam lá no Sermão da Montanha, ouvindo Jesus falar que quando eles se dirigissem a Deus, eles poderiam chamar Deus de Pai e Pai Nosso, ou seja, que não se trata de uma exclusividade de Deus. Coisas que aquelas pessoas estavam cansadas de ouvir por parte da liderança religiosa daqueles dias. Que Deus era só dos líderes religiosos e que a população, que o restante da população, que Deus não era para eles. Então vocês imaginam Jesus falando assim, não, Pai Nosso, ou seja, pode ser o nosso Pai, o Pai de todos. Todos podem aqui ser filhos de Deus. Todos podem ser incluídos, porque isso mostra que ele vai ser pai de uma comunidade, não de um grupo exclusivo e específico, no qual ali, naqueles dias de Jesus, era muito forte a presença dos líderes religiosos, como os fariseus, os saduceus e alguns outros grupos que existiam,
que tinham uma atitude de que Deus era exclusivo deles. E na continuação desse texto ele fala: santificado seja o teu nome. E aqui a palavra, quando ele traz a ideia de santificado seja o teu nome, ele traz a ideia de que o nome de Deus fosse exaltado, que o nome de Deus fosse glorificado, ressaltando, né, que o nome de Deus deveria ser exaltado, glorificado e de maneira exclusiva. Que somente Deus deveria ser exaltado, somente Deus deveria ser glorificado, somente Deus deveria ser glorificado. Se a gente pudesse fazer um resuminho disso, poderíamos falar assim: que o nome de Deus seja exaltado e glorificado e de maneira exclusiva. E aí ele continua dizendo que a segunda petição, ele fala: venha o teu reino. E a palavra reino aqui traz a ideia de governo, ou seja, que venha o governo de Deus sobre nós, sobre todas as áreas das nossas vidas. E ele continua dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nessa parte a gente pode destacar que fica claro que Deus tem uma vontade, porque ele fala que seja feita a tua vontade. Então, Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. E é importante que a gente saiba disso, porque se Deus tem uma vontade para nós, é importante que a gente saiba qual é a vontade de Deus. Porque nós também temos as nossas vontades. E o que a gente vai aprender é que a gente precisa fazer convergir a nossa vontade com a vontade de Deus. Ou melhor, né, que a gente precisa fazer a nossa vontade se transformar na vontade de Deus, porque se Deus tem uma vontade, cabe a nós entender qual é essa vontade de Deus e ajustar a nossa vida para a vontade de Deus. Mas é interessante a gente notar aqui que a orientação de Jesus aqui é que a nossa oração possa ser para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. E aí ele continua para o segundo bloco, que ele fala: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão remete às necessidades básicas e que eram necessidades que precisavam, que seriam solicitadas para serem supridas todos os dias. Ou seja, ele não traz uma ideia de algo de longo prazo, mas aqui, quando você trabalha no verbo no original, ele traz a ideia de um pedido para atender uma necessidade de curto prazo. Inclusive, essa expressão que nós vemos aqui, dar-nos hoje, é o único lugar das Escrituras que ela aparece com a palavra no grego que aqui nós temos considerado aqui nesse texto. Que é dar-nos o pão, ou seja, que o Senhor possa atender a nossa necessidade básica de hoje. E para amanhã? Aí você ora para amanhã. Mas e para o luxo? E para os nossos luxos? Para os nossos desejos luxuosos? Não está sendo considerados luxos aqui. É só as necessidades. E de hoje, e de amanhã. Aí amanhã você pede de novo. E constantemente você vai estar renovando o seu pedido a Deus. E aí ele continua tratando da relação nossa com Deus e a nossa com os nossos irmãos. No versículo 12, que ele fala: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Que ele traz a ideia aqui é pecado e ofensas. Ou seja, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, considerando que já perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Parte do princípio que eu vou pedir perdão a Deus porque todas as pessoas que me ofenderam eu já perdoei. E aqui é muito sério, porque aqui nessa oração e nesse contexto desse texto aqui, fica muito claro que o perdão de Deus vem quando nós perdoamos os nossos irmãos que nos ofenderam. Porque se não há perdão da nossa parte para com os nossos irmãos, não tem perdão de Deus. Deus condiciona isso aqui nesse texto. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Só tem perdão de Deus se perdoa os seus irmãos. Se não perdoa os irmãos, não tem perdão de Deus. Se ficou bravo, magoado e não libera perdão, eu tenho uma raiva daquela pessoa e não vou perdoar. Então não vai ter o perdão de Deus. É o que o texto fala. Então é séria essa questão do perdão, né? E aí eu queria te perguntar, você é uma pessoa que tem um coração limpo nesse sentido ou você é aquela pessoa que
Tem alguns rancores aí no seu coração contra algumas pessoas. Como é que está o seu coração? Está limpinho ou está com uns pontinhos aí, uns pontos de melhoria aí que você precisa limpar aí no seu coração? Mas para a gente seguir adiante, ele fala no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, dando a ideia aqui que é pedir para que Deus nos dê força suficiente para que não sejamos surpreendidos. Não ser surpreendido, que Deus nos dê força, que Deus nos capacite, que Deus nos abra os nossos olhos para que a gente possa ter discernimento diante das situações, para que a gente não seja surpreendido nas tentações. E livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E a gente sabe, né, quantas armadilhas e ciladas o inimigo, o nosso inimigo, tem feito contra os cristãos. E quantos que talvez ao longo de 39 anos da Igreja Batista Jerusalém não vigiaram nesse sentido, ou não oraram assim a Deus, não estavam prontos, e o inimigo foi aí, a pessoa caiu numa tentação, e a pessoa não conseguiu se livrar das armadilhas do maligno, e se perdeu aí nas trevas. Quantos? Quantos? Mas a ideia aqui é que a gente esteja atento, que a gente coloque isso na nossa oração, como Jesus nos colocou. Não nos deixe cair em tentação, nos dê força suficiente para que não sejamos surpreendidos, né? E livra-nos do mal, e livra-nos do maligno, pelo engano, diabo enganando tanta gente, pela distorção da palavra de Deus, como nós estudamos um tempo atrás, né? Distorce um pouco a palavra de Deus aqui, coloca a palavra de Deus contra ali, e vai enganando muitas pessoas. Que o Senhor nos livre disso, nos livra-nos do maligno. E depois ele faz uma declaração de adoração no final, dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino remete ao governo de Deus, porque teu é o reino, teu é o governo. O poder remete ao poder de Deus, que ele é o Todo-Poderoso. E a glória é a adoração, a exaltação a Deus de forma única e exclusiva que nós devemos dar. Por isso que ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, quando nós olhamos esta linda oração, esse modelo de oração que Jesus ensinou, os seus discípulos e todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor, depois, e juntamente com tantos outros ensinos, o que eu queria destacar com vocês nessa noite é que nós, como cristãos, e ao longo de 39 anos da Igreja Batista Jerusalém, nós oramos por tantas coisas, e nós oramos por tantas demandas, oramos por curas de pessoas que estão com enfermidade, oramos por portas de emprego, oramos por restauração de famílias, oramos pela salvação de familiares, oramos por tantas coisas, por tantas demandas, tantas necessidades, tantos problemas, tantos desafios que fazem parte da nossa vida, que parecem brotar, né? Uma hora termina um e vem outro, e termina um e vem outro. Mas eu quero dizer que todas essas orações são legítimas, e nós podemos continuar orando por todas essas coisas. E eu faço parte disso, de cada um dos tópicos aqui, já fez parte da minha vida, e alguns têm feito parte da minha vida hoje. Mas hoje, estudando este modelo de oração, que eu quero encorajar a igreja a olhar para aquela que deve ser a prioridade nas nossas petições. Aquilo que deve ser a prioridade nas nossas petições, nas nossas orações, que deve ser pedir ao Senhor que o seu reino e o seu governo venha sobre as nossas vidas. Pedir para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas deve ser a primeira coisa que deve fazer parte da nossa oração. Precisa ocupar o tempo das nossas orações. A gente precisa orar mais a Deus. Como Jesus nos ensinou nessa oração modelo, venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. E seja feita a tua vontade na minha vida da mesma forma que o Senhor faz aí no céu. Porque quantas vezes nós oramos e gastamos tempos de oração, pedimos para as pessoas orarem por nós, pedimos para as pessoas intercederem por nós, e nós mesmos gastamos tempos com tantas coisas, com tantos pedidos, com tantas petições,
E muitos de nós passam longe de pedir para que o reino de Deus venha sobre nós. Somos bons para pedir coisas para nós, mas precisamos melhorar para pedir que o reino de Deus venha sobre nós, que o governo de Deus venha sobre nós, que Deus venha controlar e dominar e dirigir as nossas vidas. Nós precisamos orar mais para que o governo de Deus faça parte das nossas vidas, irmãos. Todas essas orações que nós fazemos hoje, por tantas petições, não tem problema nenhum a gente continuar orando sobre elas. Mas elas não devem ser apenas elas que devem ocupar o tempo da nossa oração, das nossas orações. Nós precisamos gastar mais tempo pedindo para que a gente tenha um maior relacionamento com Deus. Gastar mais tempo com Deus, pedindo para que o Senhor governe as nossas vidas. Orando a Deus ao longo do nosso dia, ou na hora de começar o nosso dia. Senhor, eu vou trabalhar agora, venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, venha o teu reino sobre o meu trabalho. Senhor, venha o teu reino sobre a minha família. Senhor, venha o teu reino sobre os meus familiares que precisam de ti e ainda não te conheceram. Venha o teu reino sobre a vida deles. E orar mais por isso, para que o reino de Deus venha sobre nós. E isso vai mostrar o grau de maturidade cristã que nós estamos alcançando. Vamos sair daquele nível que a gente só sabe pedir, para um nível que a gente vai aprender mais a se relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus, a conviver mais com Deus, a desfrutar mais de viver uma vida na presença de Deus. Quantas vezes ao longo, talvez, dessa semana, fez parte da nossa oração isso? Quantas vezes oramos essa semana e colocamos na nossa oração, Senhor, venha o teu reino, governa a minha vida, Senhor. Assuma o controle da minha vida, Senhor. E seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Revela qual é a tua vontade, simplesmente para que eu faça a tua vontade, Deus. Quantos de nós, irmãos, já experimentaram de ter um problema ou ter um desafio, não tomar decisão, gastar um tempo de oração, e quando termina a oração, você faz algo completamente diferente? Porque é o que a gente precisa fazer mais. Orar mais para que Deus tome e assuma o controle das nossas vidas. E é interessante, irmãos, porque ao longo da nossa vida a gente entra numa correria, acorda e vai trabalhar, e vai estudar, e vai correndo para um lado, e vai correndo para o outro. A gente tem uma vida muito atribulada. E se deixar, a gente vai fazendo um monte de coisa, vai tomando um monte de decisão, vai fazendo um monte de coisas nas nossas vidas, de nós mesmos, da nossa própria cabeça, do nosso próprio intelecto, muitas vezes. E se nós buscássemos uma orientação de Deus, partindo do princípio que está em Deus a direção do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa fazer e como precisamos fazer, talvez muitos dos problemas e das enrascadas que a gente se mete, a gente teria evitado. Às vezes eu paro para pensar em quanta coisa, que problema que eu já me meti porque eu não gastei 10 minutos de oração. Porque eu não pedi para que Deus assumisse o controle da minha vida e me desse a direção do que fazer naquele momento. Quando tantas vezes a gente acaba confiando mais em nós mesmos, no nosso intelecto, na nossa capacidade humana, e a gente fala, não, Deus, aqui eu não preciso de ti, porque eu controlo a minha vida, e isso aqui eu não preciso, eu cuido eu. Me dá o pão de cada dia, me dá a proteção, me livra-me do mal, mas o teu reino, fica aí com o teu reino, dá o teu reino para outro, porque aqui está sob controle, eu controlo a minha vida. E está na hora, irmãos, da gente dar um passo de maturidade espiritual e orar como Jesus ensinou.
E se necessário for, eu vou gastar todo o tempo da oração nessa parte, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E crer que isso vai ser suficiente para que tudo na minha vida caminhe bem, para a direção que Deus quiser que vá. Porque se vier o reino de Deus e a vontade de Deus for feita, o que mais nós precisamos? Se o governo de Deus se estabelecer na sua vida, o que mais você precisa? O que mais nós precisamos? Não precisamos mais nada. Vai estar tudo sob controle. Mas nós precisamos querer isso. Porque sabe o que nos move a orar? Quando a gente precisa. O que faz a gente orar bastante? Quando a gente precisa. A situação aperta, não é? Isso é para todo mundo. Para mim também. E aí a gente precisa que Deus nos dê uma direção. Não preciso que Deus nos dê uma direção. Que tal nós orarmos assim, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Somente a tua vontade. Senhor, está aqui a chave da minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou viver por esse pedaço da oração. Venha o teu reino, Senhor. Governa a minha vida. Faça na minha vida a tua vontade. Faça na minha vida a tua vontade. A gente precisa orar mais assim, irmãos. A gente quer as bênçãos de Deus. Eu gosto daquele texto de Daniel, de falar, né? A gente quer as bênçãos de Daniel, mas a gente não quer orar como Daniel, né? A gente quer andar pelo meio do fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a gente não quer enfrentar o rei, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo, ó rei. Mas a gente precisa rever as nossas orações. A gente precisa ser mais voluntarioso para pedir para que o reino de Deus venha sobre nós. E talvez confiar que, como diz a palavra lá, um pouquinho para frente ali, né? Alguns versículos para frente, Jesus vai falar sobre ansiedade, e depois Jesus fala no versículo 33 do mesmo capítulo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Puxa vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Você já perguntou qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é a vontade de Deus para a sua família? Você tem uma família. Qual que é a vontade de Deus para a sua família? Qual que é o plano de Deus para a sua família? Deus tem uma vontade, está aqui. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus? Se nós vamos pedir, seja feita a tua vontade, qual é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a sua família? Qual que é a vontade de Deus para você no seu trabalho? Qual é a vontade de Deus? Deus tem uma vontade. Você precisa saber. Mas se você não orar por isso, se você não buscar o governo de Deus por isso, você não vai saber. Você vai ficar andando pela sua vontade, pelo seu intelecto, pela sua cabeça. E nós não podemos cometer esse erro. Essa semana aqui, na terça-feira, eu tive uma experiência muito boa com Deus. Particularmente, eu sempre começo a trabalhar depois que eu faço meu devocional. E aí, celular é uma coisa, né? Porque tem celular que aparece notificações. E eu acordei e eu vi uma notificação bem grande de uma pessoa me perguntando algo. E eu olhei, vi e falei, eita, nós, que essa pessoa me mandou mensagem. Eu olhei e na própria notificação dava para ver. E era uma coisa séria. E eu falei, aí eu sentei e falei assim, vou responder agora. Peguei o celular, desbloqueei o celular e
Aí eu falei, não. Falei não. Daí Deus começou a constranger meu coração. Você não vai fazer isso. Você vai fazer coisa errada. Olha, irmãos, Deus falou claramente comigo. Você vai fazer coisa errada. Não é assim que você está fazendo. Não é assim que você deveria fazer. Aí eu deixei o celular de lado. Fui fazer tudo como eu faço todos os dias. Me troquei, me arrumei e fui orar. Orei a Deus, pedi para Deus tirar a ansiedade, para Deus tirar o nervosismo. Aí eu orei. Aí quando terminei de orar, falei, agora eu vou ler a Bíblia. Vou ler o texto bíblico, ler o texto bíblico. Agora vou tomar um café. Tem que ter o café, né? A irmã Santana, esses dias na semana de oração, falou que não estava tomando café. Eu falei, minha irmã Santana, como é que você consegue ficar sem café, irmã Santana? Não brinca com essas coisas. Isso é muito sério, a mãe do pastor. Se você não ficar sem café, é misericórdia. Tomei o café, agora eu falei, agora eu vou responder. E, irmãos, acredite, Deus me deu uma direção completamente diferente. Eu respondi uma coisa completamente diferente, muito mais coerente. Deus deu a direção. E é o que a gente precisa fazer. Senhor, venha o teu reino na minha vida. Eu não sei o que fazer e nem como fazer. Esses dias nós estávamos aqui conversando com algum irmão aqui na igreja. Eu falei, olha, irmã, eu poderia te falar um monte de coisa agora. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar uma semana. Vamos orar um pouco. E vamos pedir para que Deus manifeste qual é a vontade dEle. O que Ele quer que você faça e como você tem que fazer. Porque às vezes Ele vai te falar, faz isso. E como eu faço? Aí Ele vai te falar como. E Deus fala. Mas como é que a gente vai saber se a gente não ora? E passa por isso que muitos não experimentam essa bênção de clamar e de desfrutar do governo de Deus, porque não é nem que está orando errado, é porque ainda nem chegou na experiência de orar. Que aí a gente teria que voltar uns versículos para trás, quando Jesus fala, entre no quarto, feche a porta, ore ao teu pai que está em secreto. E esse texto é tão lindo, porque uma das interpretações que traz desse texto, traz a ideia que esse quarto poderia ser um lugar onde o judeu guardava coisas de valor. Coisas de valor. Então, quando você vai para o quarto falar com Deus, você vai extraindo todos os valores espirituais, você vai estar desfrutando de todos os valores espirituais do Senhor. Mas é algo tremendo. E quantos de nós têm perdido a oportunidade de experimentar Deus na sua plenitude porque não para orar? E a gente para por tantas coisas. Para por redes sociais, para por praticar esportes, para por tantas coisas, e para orar. E a gente não para orar, mas a gente fala que é cristão, a gente fala que ama Jesus, a gente fala que Ele é o nosso amor maior, quando a gente canta aqui, mas a gente não ora. E a gente está perdendo uma oportunidade de experimentar Deus numa intensidade tão grande. Para mim, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para falar, mas espiritualmente falando, a pandemia foi maravilhosa para mim. Maravilhosa. E eu digo isso porque uma das coisas que alguns anos atrás eu tive que aprender na marra, porque eu não era ser disciplinado, mas aprendi a ser. Não, nunca fui. Mas depois de uns 10, 12 anos para cá, eu passei a ser. Porque eu precisei aprender a ser. E hoje eu considero que eu sou arrumadinho, né? Até minha filha fala que quando ela sabe que eu estou nervoso é porque eu estou muito organizado. Quando ela está muito organizada é porque meu pai está nervoso. Mas eu consegui ser uma pessoa disciplinada, organizada. Então, se tenho lá 2 horas e preciso fazer 5 coisas, eu não vou ter dificuldade para fazer. E eu consegui me organizar muito bem. Em casa, a gente conseguiu se organizar muito bem para orar. E eu digo para vocês, irmãos, como é bom. E vou falar sempre. Porque é muito bom orar. Você precisa gastar tempo em oração.
Você precisa pedir para que o teu reino dele venha. Você vai ter dias que você vai ir para a oração devastado e você vai sair um gigante. Porque você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir Deus diferente. Mas vai orar. E peça para que Deus governe a sua vida, e Deus vai governar. E é fazer o que Jesus disse para fazer, a gente não vai estar inventando nada, a gente não está inventando nada, a gente só está falando o que está escrito. Eu vou orar para que o governo de Deus venha sobre a minha vida e que Ele faça na minha vida qual é a vontade dEle. E uma vez que a gente descubra a vontade dEle, o nosso papel é só aceitar. Eu costumo dizer que muitos sabem a vontade de Deus para depois falar para Deus, não vou fazer o que você está querendo. Dá uma de Jonas, né? Eu sei qual que é a tua vontade, que eu vou lá e prego, mas eu não vou fazer. A melhor coisa é aceitar. Qual é a melhor coisa a gente desfrutar de Deus? Aceita a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. É aquela coisa que você fala assim, eu posso fechar o olho, seguir em frente, porque vai dar certo. Porque a vontade de Deus está sendo feita, porque o governo de Deus foi estabelecido nas nossas vidas. Irmãos, nós estamos no nosso 39º aniversário. E nós estamos falando do texto sobre vivendo o reino de Deus. E a primeira peça desse quebra-cabeça, o primeiro ensino que você precisa guardar no seu coração, precisa começar com a sua oração. Para que você viva o reino de Deus, você precisa orar por isso. Você vai aprender outras coisas amanhã com o pastor Júlio, sábado de manhã com o pastor Saulo, domingo de manhã com o pastor Saulo, domingo à noite com o pastor Beto. A primeira coisa que você precisa saber nessa celebração ao Senhor, que você precisa orar para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Você poderia orar por 350 mil coisas. Você poderia orar por 350 mil pessoas. E eu digo para você, ore pelo mais importante. Ore para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Ore para que a vontade de Deus, para que Deus revele a sua vontade na sua vida, da mesma forma que Ele faz no céu, que Ele faça na sua vida. Que a vontade dEle venha sobre a sua vida. Que ela venha na sua vida e você só aceite e você só receba. Que seja a sua oração de hoje para todos os dias. Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha vida hoje. Senhor, eu vou trabalhar, venha o teu reino sobre a minha vida hoje no meu trabalho. Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida hoje nas minhas atividades que eu tenho aqui na minha casa. Senhor, venha o teu reino, Deus, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Senhor, venha o teu reino sobre os meus filhos. Senhor, venha o teu reino sobre o meu casamento e seja feita a tua vontade. Senhor, seja o que for, venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. E seja feita única e exclusivamente a tua vontade. Senhor, eu não quero mais a minha vontade, não quero o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, eu abro mão de tudo, Senhor, eu abro mão de tudo, de qualquer coisa, porque não importa mais a minha vontade, o que eu quero, o que eu acho bom, não importa, o que importa é a vontade de Deus, é só isso que importa, Senhor, o que o Senhor quiser eu faço, e se o Senhor não quiser eu não faço. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E não quero nada que o Senhor não queira para a minha vida. Não quero nada do que o Senhor não tenha para mim. Mas tudo que o Senhor quiser me dar, eu quero. Porque eu sei que vai ser bom para mim. Eu sei que essa é a sua vontade. E se o Senhor entende que isso é a sua vontade, eu aceito. Porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que seja a minha oração, que seja a sua oração. Orar para que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas e que Ele implemente em nós a sua vontade. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, e capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra nos ensinou hoje sobre
como devemos orar corretamente, seguindo o modelo, Senhor, que o Senhor ensinou aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam naquele ouvindo o sermão da montanha. Este modelo de oração, onde aprendemos que a nossa prioridade nas nossas orações deva pedir que o seu governo venha sobre nós, que o Senhor governe as nossas vidas e que nas nossas vidas seja feita apenas a tua vontade. Temos e teremos tantas demandas, ó Deus, pelo pão, demandas, ó Deus, por livramentos, demandas diversas, ó Pai. Mas sabemos que aquilo que deve ser a prioridade nas nossas orações é: Senhor, venha o teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, para que todos os dias das nossas vidas possamos orar por isso, para que o seu reino venha sobre nós, para que o seu reino venha sobre a nossa família, para que o seu reino venha sobre a nossa igreja e seja feita a tua vontade, para que o seu reino venha, Deus, sobre os nossos familiares e seja feita a tua vontade, para que o seu reino venha sobre nós e seja feita a tua vontade. Senhor, nós não queremos a nossa vontade, porque a nossa vontade é humana, a nossa vontade é egoísta, a nossa vontade é carnal. Por isso te pedimos: venha o teu governo e seja feita a tua vontade, não a nossa. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Senhor, nós não queremos mais controlar as nossas vidas, porque nós sabemos, ó Pai, que os nossos caminhos nos levam à morte, os nossos caminhos nos levam à perdição, mas sabemos que o Senhor nos salvou do império das trevas para nos levar para o teu reino e para nos fazer teus filhos, como uma demonstração de amor, como está escrito na tua palavra. Vede como é grande o amor que o Pai vos concedeu de serem chamados filhos de Deus. E por isso, Senhor, nós te pedimos: venha o teu reino, que nós possamos orar hoje, amanhã e depois e todos os dias das nossas vidas, enquanto esta igreja existir, até o dia que o Senhor nos levar para a glória, que nós possamos orar: venha o teu reino sobre nós, Senhor. Que nós possamos orar para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. E que isso seja a prioridade das nossas orações. Pai, nos ajude nessa jornada, Pai. Porque a nossa carne quer orar por petições humanas, as nossas necessidades do dia a dia. A nossa carne não quer orar pelo pão, quer orar pelo luxo. A nossa carne quer orar pelas coisas dessa terra, para obtermos, para termos mais. Mas nós sabemos que não é essa a tua vontade. O Senhor nos deixou um modelo de oração e nós devemos seguir. E nós queremos te dizer, Senhor: santificado, exaltado, glorificado seja o teu nome. E venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, como é feito aí no céu. Assim, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Irmãos,